Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos ao Bíblia na mão, palavra no fogão de hoje. Abre junto comigo a tua Bíblia, que tem uma palavra de Deus bem importante ao teu coração. Salmos 37. Salmos 3:7. Salmos 37 diz o seguinte: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois cedo serão ceifados como a erva, murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem, e habita na terra e vive tranquilo. Deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Verso 6 diz o seguinte: fará sobressair a tua retidão como a luz e a tua justiça ao meio-dia. Verso 7: descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Verso 8: deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal. Verso 23: os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele se deleita no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fecha teus olhos e assim ora comigo em nome de Jesus. Pai, assuntos concernentes, Senhor, aos dias atuais. É isso que eu quero falar, Pai. E cada um de nós precisa estar com os ouvidos atentos, porque está escrito em tua palavra: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pai, que em primeiro lugar eu ouça e depois transmita a Deus. Não vai adiantar de nada, ó Deus, eu pregar e eu não viver. Não vai adiantar de nada, Pai, eu mostrar os erros de tantos se eu também tenho, Pai. Mas eu te peço, Senhor, hoje perdão de todos os meus pecados, sabendo, Senhor, que isso não vai me fazer mais santo ou menos santo, mas me dá permissão, Pai, de que eu hoje venha esmiuçar uma palavra tremendamente, Deus. Uma palavra que talvez aos meus olhos eu não entenda como o Senhor quer tratar comigo, mas que eu, acima de tudo, Senhor, ouça o que o Senhor quer falar, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Veja que coisa interessante este salmo. Eu estava a meditar que há algo interessante aqui a nós esmiuçarmos. Em primeiro lugar, ele começa dizendo: olha, não te indignes, ou seja, não tome a dor por causa dos malfeitores. Não fique revoltado por causa dos malfeitores e nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Presbítero, o que quer dizer isso? Traduza, por favor. Tem gente que tem inveja daquele que muitas vezes faz coisa errada. E detalhe, não é quem está fora da igreja, é quem está dentro da igreja. Ah, mas fulano de tal, mas aquela pessoa nem é crente e tem tudo aquilo. Você quer ter tudo aquilo que não tem Jesus? Está aí a dúvida. Está aí uma pergunta que eu te faço. É melhor muitas vezes a gente não praticar erro algum, ou melhor, a gente não praticar nenhuma iniquidade, mas a gente ter acima de tudo um professor chamado Espírito Santo de Deus. Verso 2 diz: pois cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Ou seja, você que vê essas pessoas que se acham tão bravos, que se acham tão imbatíveis. Tem gente que ainda é jovem e agora se acha o dono de tudo, que diz: olha, nessa rua só passa quem eu quero, só entra quem eu quero. E talvez você até esteja ouvindo isso, você não é cristão. Eu te digo, a Bíblia está dizendo, é a Bíblia que está dizendo que vocês serão ceifados cedo, ou seja, vocês não vão viver muitos. A não ser que vocês se arrependam
e aceitem a Jesus como o Senhor de vossas vidas. E vocês vão realmente entender que ser bravo não adianta, mas o que adianta é ter um Deus que julga as nossas causas. É ter um Deus que, quando muitas vezes alguém tenta nos humilhar, ele vai lá, toma a frente e diz: olha, aqui ninguém toca não, que é menina dos meus olhos. Aqui eu escolhi no ventre da mãe. E quer ver outra coisa interessante? Pois cedo serão ceifados, ou seja, é aquela história de que uma pessoa só é braba quando aparece outra mais braba que ela. E essas pessoas, infelizmente, o inimigo tem ceifado cedo. E talvez você é jovem, você faz parte da juventude, e agora está entrando num mundo que Deus não quer que você entre. No submundo das drogas, no submundo da prostituição, no submundo aí de querer levar vantagens nas costas dos outros, mentindo, roubando. Um conselho que eu te dou: eu não sou dono da tua vida, mas tem um Deus que Ele hoje te diz: ainda tem chance para você, ainda tem jeito para você. Porque no verso 3 vai dizer: confia no Senhor e faz o bem. Não é só confiar, é confiar e fazer o bem. E o que é fazer o bem, presbítero? Fazer o bem é você saber que alguém precisa de uma palavra. Fazer o bem é saber que você é um vaso, um instrumento nas mãos do Senhor, e Deus quer usar todos os dias, quer usar-te. Verso 4: deleita-te no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Deleita. Se achegue no Senhor. Esteja na presença do Senhor. Verso 5 do capítulo 37 de Salmos: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. E esta palavra não se aplica apenas a quem está fora da igreja, mas a quem também está dentro da igreja, porque tem muita gente que serve ao Senhor há tantos anos, mas nunca entregou o seu caminho de fato ao Senhor. Só vive duvidando das promessas, serve a Deus e outra hora não serve. Não entregou ainda, entregou somente uma parte de sua vida ao Senhor, mas a outra parte ainda é dele, ainda é do diabo. Presbítero, que palavra! Ou a gente fala o que Deus quer, ou a gente paga preço. Você gostando ou não, eu tenho que falar o que Deus manda. Que coisa interessante. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E aqui fala 2 vezes acerca de confiança. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós preferimos confiar em alguém que não tem nada de Deus, mas não damos ouvido a uma profecia quando diz: junta os teus pés. Nós muitas vezes preferimos pedir conselho a tanta gente que não é evangélica. É bem verdade que muitas vezes o conselho é sábio, não tiro esta razão, mas o melhor é você ouvir conselhos de Deus, dobrando o teu joelho na madrugada, ou em qualquer horário que seja, e dizendo: Deus, eu preciso que o Senhor me dê uma direção. Eu te garanto que Deus não vai errar a direção. Outra coisa interessante aqui, verso 6: fará sobressair a tua retidão como a luz, e a tua justiça como o meio-dia. Outra vez vem pedir, o verso 7: descansa no Senhor e espera nele. Você está descansando? Você, dirigente do círculo de oração, que agora de repente está na hora da festividade e você não tem nada e está dizendo: Deus, e agora como é que você descansa no Senhor? Você que é pastor e de repente houve uma rebelião tão grande no teu ministério e de repente você está aí com a mão na cabeça e está dizendo: e agora, Deus, vou fechar a obra? Não feche. Descansa no Senhor. Você que serve a Deus e de repente a porta se fechou e você está inquieto e está dizendo: Deus, e agora como é que eu vou sustentar os meus filhos? Descansa no Senhor. Você que de repente está aí tomando conta, está à frente de um órgão e de repente não tem nada e você está com a mão na cabeça dizendo: e agora, Deus? Descansa no Senhor. Espera nele. Descansa e espera.
Se eu estou descansando, eu estou esperado. Estou dizendo, Deus, tu vai fazer. Porque tem muita gente que descansa, mas fica murmurando. Tem muita gente que diz que Deus vai fazer, mas muitas vezes fica por trás, fica ali murmurando contra Deus. Deus prepara banquete no deserto. Deus prepara até padaria no deserto. Lembra da história do povo de Israel? Deus preparou maná. Deus preparava pãozinho. E por que você está temendo? Porque você, homem de Deus, mulher de Deus, profeta, profetiza, está temendo. Se esta tua família foi Deus quem fez a promessa, olha, o diabo pode se ir andar do jeito que for, mas ele não vai conseguir fazer nada. Se o teu marido é promessa de Deus, olha, o diabo pode ir para onde for, pode fazer o que for, alguém pode bater o bombo do jeito que for, pode ir para as encruzilhadas que forem. Mas eu estou dizendo, como homem de Deus, o instrumento descansa no Senhor. Porque a promessa é de Deus, não é do homem. Se a promessa fosse do homem, você já tinha parado, já tinha desistido, mas se é de Deus, você está aí no teu mesmo lugar. Trema eu perante uma grande multidão e o desprezo da família me apavore, mas que eu me cale e não saia da porta. Está sofrendo? Está gemendo? Sim, vá para os pés do Senhor e conta para Deus a tua história. Não adianta você desabafar com alguém que não pode fazer nada. Arabacamante, sou delergue, alaia, sou. Verso 11 diz: os mansos, porém, herdarão a terra. Não adianta você usar suas próprias forças, porque a batalha não se vence com as tuas forças, mas com os teus joelhos. Verso 23: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele se deleita, ou seja, ele descansa no seu caminho. Verso 24: ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Entendeu agora o recado? Ainda que alguém queira te ver no chão, depressivo, oprimido, oprimida, como um louco, como uma louca, correndo no meio daí da rua, ou no meio da tua cidade, no meio da tua casa, dizendo, ela agora enlouqueceu. Louve a Deus, exalta o nome dele. Porque de uma coisa eu te garanto, você é como uma palmeira, vai para um lado, para o outro, mas não cai. Não vai cair, isso eu te garanto. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas você não vai ser atingido, porque nenhuma ferramenta preparada contra você não vai prosperar. Isso eu te garanto, eu tenho certeza de que o que Deus determinou para a tua vida vai acontecer, alguém queira ou não. Sabe por quê? O Senhor vai o suster, ou seja, o Senhor vai segurar na tua mão. Hoje o Senhor está segurando a tua mão e está dizendo, não temas, eu sou contigo. Não te assombres, eu sou o teu Deus. Eu te sustento com a destra da minha justiça. E ainda que alguém ache que você está enlouquecendo, adore. Ainda que alguém pense que está dizendo, é teu último culto, vai ter que ver Deus ainda te usando mais e mais. Porque quando pensar que você desistiu, vai ver Deus te usando. Em nome de Jesus. Se prepara para reviravolta na história. Mas acima de tudo, você tem que entender de que Deus é na tua vida. De que Deus não vai abandonar de você. Porque Deus tem algo muito grande contigo. Volta para Jesus. Olha, aceita Jesus, entrega a tua família a Jesus. Porque uma coisa eu te garanto, sem Jesus não dá. Sabe por que está essa crise todinha no teu casamento? Porque você deixou Jesus. Sabe por que de repente aleluia, a enfermidade se acometeu e de repente o negócio está a coxa? Porque você deixou Jesus para o último plano. Em nome de Jesus. Este foi o Bíblia na Mão, Palavra no Fogão de hoje. Espero que você possa ter recebido algo da parte do Senhor. Espero não, você recebeu. Você vai voltar para a casa do Senhor. Em nome de Jesus, todo pensamento contrário, hoje o Senhor aniquila da tua mente. Você hoje está voltando. Só pela misericórdia, e você vai ver que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Tome coragem. Foi até hoje que o inimigo investiu, queria destruir os teus sonhos e os teus projetos, porque hoje Deus está entrando em cena na tua vida.
Amém? Quero te convidar a ouvir as rádios Pescadores FM 104.9 lá de Maniaçu, a rádio Life Rio. Quero te convidar a ouvir a rádio Bom Samaritano. Quero te convidar a ouvir a rádio Ministério Nova Aliança e a rádio Conquista Gospel. Amém? Eu recomendo todas estas rádios. Presbítero, como é que eu faço para ouvir? Vai lá no Play Store e baixa essas rádios. Todas têm Bíblia, tem palavra, tem louvores, tem testemunhos e acima de tudo a presença de Deus. Quero te convidar a ir lá agora, lá no YouTube, ou até dizer para algum amigo teu, irmão, olha, vamos ouvir lá o Bíblia na Mão no YouTube, que Deus está falando lá. Amém? Se inscreve lá também, dá lá o like lá, porque acima de tudo vamos evangelizar este Brasil e o mundo, porque não precisa de um candidato bom, mas precisa de um Deus que entre com providência. Em nome de Jesus. Este foi o Bíblia na Mão, palavra no fogão de hoje. Quero agradecer pelo teu carinho. Quero agradecer vocês, secretários de cada grupo, que tem assim repassado. Quero agradecer a cada grupo. Olha, se você tem um grupo e o grupo lá tem repassado Bíblia na Mão, entre em contato conosco pra gente mandar um abraço, tá bom? Porque acima de tudo, Deus precisa de você para evangelizar este mundo. Como ouvirão se não há quem pregue? E como ouvirão se não há quem ensine? Então, em nome de Jesus, abre os teus ouvidos e começa agora a evangelizar. Em nome de Jesus. Este foi o Bíblia na Mão, palavra no fogão de hoje. Eu sou o presbítero Carlos Adriano e deixo aqui para você um abração e a paz do Senhor. Amém e amém, Jesus.